Olá. Antes de qualquer coisa, comenta aqui agora. Eu escolho prosperar. Só isso. Agora respira fundo. Antes de tentar ganhar mais dinheiro, existe algo que você precisa ouvir com calma, sem pressa, sem distrações, porque isso pode mudar completamente a forma como você vive, pensa e se relaciona com o dinheiro a partir de agora. Muita gente começa um novo ano fazendo promessas, criando metas, desejando ganhar mais, prosperar, crescer, mas repete exatamente os mesmos padrões internos, as mesmas crenças silenciosas, os mesmos pensamentos automáticos que sabotaram o ano anterior. E então, o ano muda, o calendário muda, mas a vida continua igual. Não porque a pessoa não se esforça, mas porque ela está tentando construir prosperidade nova sobre uma mentalidade antiga. O dinheiro não responde ao quanto você quer, ele responde ao quanto você acredita que pode receber. Ele não obedece à força, ele obedece à coerência interna. Se, lá no fundo, você associa dinheiro a peso, culpa, medo, responsabilidade excessiva ou sofrimento, não importa o quanto trabalhe, algo sempre vai acontecer para o dinheiro ir embora. Uma despesa inesperada, um problema, um atraso, uma decisão ruim. Não é azar, é padrão. E padrões não mudam com esforço externo, mudam com consciência. Mudam quando você para de tentar forçar resultados diferentes usando os mesmos pensamentos de sempre. Mudam quando você finalmente entende que a transformação financeira não é uma questão de fazer mais, mas de ser diferente por dentro. É sobre olhar para o espelho interno e reconhecer quais vozes estão comandando suas decisões, quais medos estão ditando seus limites, quais crenças herdadas estão definindo o teto da sua realidade. Talvez você tenha passado a vida inteira ouvindo que dinheiro é difícil, que só vem com muito sacrifício, que pessoas ricas são egoístas ou que prosperar é para poucos. Talvez você nem concorde conscientemente com isso, mas essas ideias ficaram registradas em algum nível da sua mente. E a mente não discute com a lógica, ela executa o que foi programado. É por isso que algumas pessoas ganham mais e vivem em escassez, enquanto outras ganham menos e vivem em paz. Não é o valor que entra, é a relação que existe com ele, é a história que você conta para si mesmo sobre o que o dinheiro significa, sobre o que ele representa, sobre o que ele pode ou não fazer por você. Algumas pessoas carregam o dinheiro como um fardo, outras como uma ferramenta, outras como um símbolo de valor próprio. E cada uma dessas relações cria uma realidade completamente diferente, mesmo quando os números na conta são parecidos. Você já parou para pensar em quantas vezes na sua vida você se sentiu desconfortável ao receber algo bom? Quantas vezes rejeitou um elogio, minimizou uma conquista, desvalorizou um resultado positivo? Quantas vezes disse, não foi nada, foi sorte, qualquer um faria isso? Esses momentos não são humildade, são sinais de um padrão mais profundo. Um padrão que não permite que você ocupe o espaço da sua própria grandeza. E se você não consegue receber um elogio com tranquilidade, como vai receber prosperidade com naturalidade? Se você diminui suas vitórias pequenas, como vai sustentar vitórias grandes? O dinheiro é apenas uma das formas de abundância, e se você rejeita as outras formas, vai rejeitar essa também. Antes de tentar ganhar mais dinheiro, você precisa se perguntar se está realmente preparado para se sentir seguro com mais. Seguro emocionalmente, seguro internamente. Porque muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas se sentem desconfortáveis quando começam a ganhar mais. Elas se sabotam, gastam sem perceber, ajudam todo mundo menos a si mesmas, criam situações para voltar ao nível financeiro que lhes parece familiar. A mente prefere o conhecido ao melhor, mesmo que o conhecido doa, mesmo que o conhecido limite, mesmo que o conhecido impeça qualquer tipo de expansão real.
Existe um conforto estranho na previsibilidade da escassez, porque pelo menos você sabe como lidar com ela. Você conhece as regras desse jogo, sabe como se mover dentro dessa realidade. Desenvolveu estratégias de sobrevivência que funcionam nesse contexto. Mas prosperar exige que você abandone essas estratégias, que confie em terrenos desconhecidos, que se permita experimentar uma versão de você mesmo que ainda não conhece completamente. E isso assusta. Assusta, porque mudança sempre assusta, mesmo quando é para melhor. Assusta porque significa deixar para trás uma identidade antiga, uma forma de pensar que acompanhou você por anos, talvez décadas. Muitas pessoas se identificam tanto com a luta que não sabem quem seriam sem ela. Eu sou uma pessoa batalhadora. Eu sempre tive que ralar muito. Na minha família, ninguém teve nada fácil. Eu vim de baixo. Essas afirmações carregam orgulho, carregam história, carregam verdade, mas também carregam prisão. Porque se a sua identidade está construída sobre a dificuldade, sobre a falta, sobre a luta constante, então prosperar significa deixar de ser quem você sempre foi. E a mente resiste a isso com todas as forças, porque a mente prioriza a sobrevivência da identidade acima de tudo, até acima da sua felicidade, até acima da sua prosperidade. O começo de um novo ano não é um convite para fazer mais, é um convite para pensar diferente, para parar de repetir os mesmos pensamentos esperando resultados novos, para perceber onde você está se diminuindo, onde está aceitando menos, onde está se contentando com o mínimo por medo de perder o pouco que tem. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega, começa quando você para de se sentir pequeno por dentro. Começa quando você reconhece que merece ocupar espaço, que merece ter voz, que merece receber sem culpa, que merece celebrar sem medo de perder. Começa quando você entende que o seu valor não está condicionado ao quanto você produz, ao quanto você se sacrifica, ao quanto você prova para os outros que é digno. Existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e se permitir prosperidade. Desejar é fácil. Permitir exige revisão interna, exige soltar velhas histórias, exige abandonar a identidade de quem sempre luta, sofre ou corre atrás. Muitas pessoas se identificam tanto com a dificuldade que não sabem mais quem seriam sem ela. E enquanto a dificuldade faz parte da identidade, o dinheiro nunca fica. Ele pode entrar, mas encontra um ambiente hostil. Um lugar onde não é bem-vindo, onde é tratado com suspeita, com medo, com a expectativa constante de que vai embora. E então ele vai embora, não porque o universo é injusto, mas porque você mesmo criou as condições para que ele não permanecesse. Você sabota sem perceber, toma decisões que parecem lógicas na superfície, mas que no fundo estão alinhadas com o seu medo de ter mais, com o seu desconforto em ocupar um lugar diferente daquele que sempre ocupou. Pense em quantas vezes você já teve oportunidades de ganhar mais e por algum motivo não avançou. Quantas vezes deixou de cobrar o que seu trabalho vale, aceitou menos do que merecia, se contentou com migalhas, porque pelo menos era algo garantido. Quantas vezes escolheu a segurança da escassez conhecida em vez do risco da abundância desconhecida? Não estou falando de decisões irresponsáveis, estou falando de momentos em que você sabia, lá no fundo, que merecia mais, que podia pedir mais, que tinha direito a mais, mas algo te segurou. Esse algo é o padrão. Esse algo é a programação antiga operando, te mantendo dentro dos limites que foram estabelecidos muito antes de você ter consciência disso. O dinheiro gosta de clareza, não de confusão. Ele flui onde existe direção, não onde existe culpa. Ele permanece onde existe merecimento, não onde existe autossabotagem silenciosa. Quando você começa a pensar diferente sobre dinheiro, você começa a agir diferente sem esforço. Suas escolhas mudam, sua postura muda, suas decisões ficam mais alinhadas.
E isso cria um efeito acumulativo que, com o tempo, transforma completamente sua realidade. Não é mágica, não é pensamento positivo vazio, é simplesmente o resultado natural de operar a partir de uma base interna diferente. Quando você acredita de verdade que merece prosperidade, você para de aceitar situações que te diminuem. Você para de tolerar ambientes que te exploram. Você para de se contentar com menos do que o suficiente. E isso não te torna arrogante, te torna alinhado, te torna coerente, te torna inteiro. Antes de tentar ganhar mais dinheiro, observe como você fala sobre ele. Observe como você reage quando paga algo. Observe se você sente tensão, medo, raiva ou ansiedade. Esses sinais mostram muito mais sobre sua prosperidade futura do que qualquer plano financeiro. O dinheiro é sensível à energia com que é tratado. Onde existe respeito, ele volta. Onde existe medo, ele foge. E respeito não significa idolatria, não significa fazer do dinheiro o centro da sua vida. Significa tratá-lo como uma ferramenta valiosa, como um recurso que amplia possibilidades, como um fluxo que pode ser administrado com consciência e inteligência. Quando você paga uma conta com gratidão por ter o serviço, em vez de raiva por ter a despesa, você muda a energia da transação. Quando você recebe um pagamento reconhecendo o valor que entregou, em vez de se surpreender por ter conseguido, você reforça o padrão de merecimento. Pequenos ajustes na forma como você pensa criam grandes transformações na forma como você vive. Este é um momento de reset. Não um reset externo, mas interno. Um momento de escolher pensamentos que fortalecem em vez de enfraquecer. De escolher uma narrativa nova. Uma narrativa onde prosperar não é pecado, não é peso, não é ameaça. Onde prosperar é natural, é consequência de alinhamento, é extensão de quem você é. Porque você não veio a este mundo para sobreviver apertado, para viver com medo de faltar, para carregar culpa por ter mais do que tiveram aqueles que vieram antes. Você veio para experimentar plenitude, para criar, para expandir, para viver com dignidade e liberdade. E isso inclui prosperidade financeira, não como o objetivo final, mas como um dos aspectos de uma vida bem vivida. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa correr, não precisa se comparar, precisa apenas ajustar o lugar de onde você está pensando. Quando a mente muda, o fluxo muda. Quando o valor interno muda, o valor externo acompanha. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa no instante em que você escuta algo assim e permite que isso fique com você. Permite que essa ideia faça morada, que ela questione as antigas certezas, que ela abra espaço para possibilidades novas. Você não precisa acreditar cegamente, mas precisa estar disposto a considerar que talvez, apenas talvez, a sua relação com o dinheiro tenha muito mais a ver com a sua relação consigo mesmo do que com as circunstâncias externas. Se este ano for diferente, não será porque você trabalhou mais horas ou se cobrou mais. Será porque você escolheu pensar melhor. Pensar com mais consciência, pensar com mais respeito por si mesmo. Pensar como alguém que entende que prosperidade não é sorte, é alinhamento interno com aquilo que se deseja viver. É a consequência natural de uma mente que se permite receber, de um coração que se permite ter, de uma identidade que se permite expandir. E essa expansão não tira nada de ninguém, não prejudica ninguém, não te torna pior pessoa. Pelo contrário, quanto mais alinhado você está com a sua própria prosperidade, mais capaz você fica de contribuir, de ajudar, de criar valor real no mundo. Porque você para de operar a partir da falta e começa a operar a partir da abundância. E essas são energias completamente diferentes que produzem resultados completamente diferentes. Talvez você esteja lendo isso e pensando que é bonito, mas que na prática não funciona assim, que a realidade é dura,
que tem contas para pagar, responsabilidades, compromissos, que não dá para simplesmente mudar o pensamento e esperar que tudo se resolva. E você tem razão, em parte. Mudar o pensamento não resolve tudo magicamente, mas é o primeiro passo absolutamente necessário para que qualquer coisa mude de verdade. Porque enquanto você opera a partir das mesmas crenças, você vai continuar tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas, criando os mesmos resultados. Pode ser que você trabalhe mais, se esforce mais, se sacrifique mais, mas o padrão de fundo continua o mesmo. E por isso, o resultado final também continua o mesmo, talvez com pequenas variações, mas nunca com a transformação real que você deseja. A verdade é que a maioria das pessoas está fazendo tudo ao contrário. Estão tentando mudar a vida sem mudar a mente. Estão tentando criar resultados novos com pensamentos velhos. Estão tentando prosperar enquanto carregam crenças de escassez, enquanto se sentem culpadas por querer mais, enquanto se sabotam toda vez que algo bom começa a acontecer. E então ficam frustradas, cansadas, desiludidas, porque não importa o quanto se esforcem, parece que existe um teto invisível, um limite que não conseguem ultrapassar. E esse limite não está lá fora, está aqui dentro. Está na forma como você pensa sobre si mesmo, sobre o que merece, sobre o que é possível para alguém como você. Pense nas pessoas que você conhece que prosperam com naturalidade. Não estou falando de pessoas que nasceram ricas. Estou falando de pessoas que, independente de onde começaram, conseguem criar prosperidade, manter prosperidade, expandir prosperidade. O que elas têm de diferente? Não é sorte, não é só trabalho duro, não é só inteligência. É uma relação interna com o dinheiro que permite que ele flua, que ele fique, que ele se multiplique. Essas pessoas não carregam culpa por ter, não se sentem mal por ganhar bem, não se sabotam quando começam a crescer. Elas operam a partir de uma base interna de merecimento, de clareza, de direção. E isso não as torna melhores do que você, apenas mostra que é possível construir essa base, que é possível mudar a programação, que é possível pensar diferente e, a partir desse pensamento diferente, criar uma realidade diferente. Leve isso com você, não como uma pressão, mas como uma escolha. Antes de tentar ganhar mais dinheiro, escolha pensar diferente. E quando a mente muda, o caminho se abre. E quando o caminho se abre, o dinheiro encontra você. Não porque você ficou mais esperto, não porque você trabalhou mais horas, mas porque você finalmente se permitiu ser a pessoa que pode receber, que pode ter, que pode prosperar sem culpa, sem medo, sem autossabotagem. E quando isso acontece, tudo muda. As oportunidades que você não via antes começam a aparecer. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As pessoas certas começam a cruzar o seu caminho. Não é magia, é alinhamento. É o resultado natural de finalmente operar a partir do lugar certo, do pensamento certo, da energia certa. E este é o começo de algo novo. Este é o momento em que você decide que este ano não vai ser mais do mesmo. Não porque você vai fazer uma lista gigante de metas que provavelmente não vai cumprir, mas porque você vai fazer algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Você vai mudar a forma como pensa. Você vai questionar as crenças antigas. Você vai soltar as histórias que não te servem mais. Você vai se permitir ser alguém diferente, alguém que merece, alguém que pode, alguém que está pronto para receber tudo aquilo que deseja viver. E isso não é egoísmo, não é ganância, não é superficialidade, é autocuidado, é amor próprio, é reconhecimento do seu valor, é a decisão consciente de parar de viver pequeno quando você foi feito para viver grande. Então, respira fundo novamente, sente o peso dessas palavras.
Permite que elas toquem os lugares dentro de você que precisam ser tocados. Permite que elas questionem o que precisa ser questionado. Permite que elas abram o que precisa ser aberto, porque a transformação real começa exatamente aqui. Neste momento de pausa, neste momento de escuta, neste momento em que você finalmente entende que prosperar não é uma questão de fazer mais, mas de ser diferente, de pensar diferente, de se permitir diferente. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, tudo muda. Não de uma hora para outra, não de forma mágica, mas de forma real, sólida, sustentável. E este é o único tipo de mudança que vale a pena. Este é o único tipo de prosperidade que permanece. Este é o único caminho que realmente funciona.